Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 18 de julho de 2026. Estamos na 15ª semana do tempo comum, ano par. A noite chegou, o dia terminou. E antes de você dormir, eu quero rezar com você, entregar este sábado nas mãos de Deus e pedir que o Senhor visite sua casa com paz, justiça e misericórdia. Talvez você esteja cansado, talvez tenha sido um dia pesado, talvez alguém tenha ferido você com palavras, atitudes, silêncio ou indiferença. Talvez você tenha sentido que foi injustiçado, esquecido, mal interpretado ou tratado sem carinho. Mas nesta noite escute com fé: Deus viu, Deus sabe, Deus não ignora o sofrimento dos pequenos. O Senhor não se esquece de quem confia nele. Escreva nos comentários como uma oração: Senhor, não te esqueças de mim. Escreva com fé, entregando sua noite, sua casa, sua família, suas preocupações e tudo aquilo que pesa no seu coração. E se esta oração tocar você, deixe o seu gostei, porque esse gesto simples ajuda esta palavra a chegar a outras pessoas que também precisam dormir, lembrando que Deus vê a dor dos seus filhos. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste sábado, no livro do profeta Miqueias, é uma palavra forte. O profeta fala daqueles que tramam o mal, daqueles que planejam injustiças, daqueles que usam força, poder, influência ou esperteza para tomar o que não lhes pertence, para ferir os pobres, para oprimir famílias, para passar por cima dos pequenos. É uma palavra dura, mas necessária, porque Deus não fica indiferente diante da injustiça. Deus vê quando alguém usa o poder para esmagar. Deus vê quando alguém se aproveita da fragilidade do outro. Deus vê quando uma família sofre por causa da ambição, da mentira, da exploração ou da dureza de coração. Talvez você esteja terminando este sábado com uma ferida causada por alguma injustiça. Talvez no trabalho alguém tenha sido desonesto com você. Talvez dentro de casa alguém não reconheça seu esforço. Talvez uma palavra tenha pesado demais no seu coração. Talvez você tenha sentido que ninguém te defendeu, ninguém te ouviu, ninguém enxergou sua dor. Mas o salmo de hoje reza exatamente isso. Levanta-te, Senhor, não te esqueças dos pobres. O salmista pergunta por que às vezes parece que Deus está longe, mas ao mesmo tempo reconhece que o Senhor vê o sofrimento, vê a dor, vê a aflição e toma em suas mãos a causa dos humildes. Meu irmão, minha irmã, talvez você também já tenha perguntado: Senhor, por que parece que estás longe? Talvez você tenha olhado para uma situação injusta e pensado: até quando? Mas a palavra desta noite nos lembra: Deus não se esquece, Deus vê, Deus escuta, Deus se levanta em favor dos seus. E no Evangelho de São Mateus capítulo 12, vemos Jesus diante de pessoas que planejavam contra ele. Os fariseus saíram e fizeram um plano para acabar com Jesus. Mas Jesus não responde com gritaria, nem com vingança, nem com desespero. Ele se retira, continua curando, continua fazendo bem, continua revelando o coração do Pai. E o Evangelho aplica a Jesus a profecia de Isaías: Eis o meu servo, que escolhi o meu amado, no qual coloco o meu agrado. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. Que palavra bonita para terminar o dia. Jesus não quebra o que já está ferido. Jesus não apaga a pequena chama que ainda resta. Jesus não despreza quem está fraco. Jesus não pisa em quem caiu. Jesus não abandona quem está por um fio. Talvez hoje você se sinta como um caniço rachado,
ainda de pé, mas machucado, ainda tentando, mas cansado, ainda rezando, mas com a fé pequena. Talvez você se sinta como uma chama fraca, quase apagando, depois de tantas preocupações, decepções e pesos. Mas Jesus não veio apagar você, Jesus veio restaurar. Ele não veio esmagar seu coração ferido, Ele veio cuidar. Ele não veio aumentar seu peso, Ele veio trazer misericórdia, justiça e esperança. Senhor meu Deus, nesta noite de sábado eu me coloco diante de Ti. O dia terminou e eu venho como estou. Venho com meu cansaço, minhas preocupações, minhas falhas, minhas dores escondidas, minhas pequenas alegrias e minha vontade sincera de descansar em Tua presença. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque cheguei até aqui. Obrigado pela vida, pela casa, pelo alimento, pela família, pelo trabalho, pelos livramentos, pelas forças recebidas e pelas graças que talvez eu nem tenha percebido. Eu te entrego este sábado. Entrego tudo o que vivi. Entrego as conversas que tive, as palavras que ouvi, as decisões que tomei, os caminhos que percorri, as preocupações que carreguei e tudo aquilo que ficou sem resposta. Recebe este dia em Tuas mãos. O que foi bom, transforma em gratidão. O que foi difícil, transforma em aprendizado. O que me feriu, transforma em cura. O que eu errei, cobre com Tua misericórdia. O que eu não consigo resolver agora, guarda na Tua providência. Senhor, Tua palavra hoje me mostrou que Tu vês a injustiça. Tu conheces os planos escondidos. Tu sabes quando alguém sofre em silêncio. Tu sabes quando uma pessoa é esmagada por palavras, cobranças, humilhações, mentiras ou frieza. Por isso eu te entrego toda injustiça que eu vivi. Entrego aquilo que me feriu. Entrego as palavras que ficaram dentro de mim. Entrego a mágoa que tentei esconder. Entrego a vontade de responder com dureza. Entrego o desejo de provar que eu tinha razão. Senhor, faz justiça em minha vida, mas não permitas que meu coração se torne amargo. Defende-me, mas não deixes que eu me transforme em alguém vingativo. Levanta-me, mas não deixes que eu perca a mansidão. Cura-me, mas não permitas que minha dor me torne duro com os outros. Perdoa-me também, Senhor, pelas vezes em que eu mesmo fui injusto, quando falei sem pensar, quando julguei alguém sem conhecer sua história, quando usei palavras que feriram, quando fui duro dentro de casa, quando olhei apenas para o meu lado e esqueci a dor do outro. Perdoa-me quando planejei respostas atravessadas, quando alimentei ressentimentos, quando deixei a raiva crescer dentro de mim. Perdoa-me quando desejei que alguém sentisse a mesma dor que me causou. Purifica meu coração nesta noite. Jesus, o Evangelho diz que Tu não quebrarás o caniço rachado e não apagarás a mecha que ainda fumega. Então olha para mim nesta noite. Há partes de mim que estão rachadas, há áreas do meu coração que estão cansadas. Há uma chama pequena de esperança que às vezes parece fraca demais. Não me apagues, Senhor. Não me deixes desistir. Sopra sobre minha fé. Restaura minha força. Cura minhas feridas. Reacende em mim a esperança. Faz com que eu durma, lembrando que mesmo quando estou fraco ainda sou amado por Ti. E agora eu quero rezar por você que está ouvindo esta oração e sente que está no limite. Você que chegou ao fim deste sábado carregando uma tristeza escondida. Você que está cansado de ser forte. Você que não quer brigar, mas também não aguenta mais guardar tudo. Você que se sente pequeno diante de uma situação grande demais. Receba esta palavra. Jesus não vai quebrar você. Jesus não vai apagar você. Ele se aproxima com mansidão. Ele vê sua dor. Ele conhece sua história. Ele sabe o quanto você lutou para chegar até aqui. Senhor, visita cada pessoa que está rezando comigo nesta noite. Visita quem se sente injustiçado. Visita quem foi humilhado. Visita quem perdeu a paz dentro de casa. Visita quem está com medo do amanhã. Visita
quem precisa de uma resposta, de uma porta aberta, de uma cura, de uma reconciliação, de um sinal da tua presença. Eu te entrego minha família. Entra na minha casa nesta noite. Entra onde houve discussão, entra onde houve silêncio pesado, entra onde houve palavras duras, entra onde alguém dorme magoado, entra onde alguém chora escondido, entra onde alguém se sente esquecido. Que minha casa seja lugar de justiça e misericórdia, que ninguém use palavras para esmagar, que ninguém use poder para ferir, que ninguém manipule, humilhe ou diminua o outro. Que esta casa seja visitada pela paz de Cristo. Eu te peço pelos casais, pelos que terminaram o dia em paz e pelos que terminaram distantes, pelos que se amam mas estão cansados, pelos que discutiram, pelos que já não sabem conversar sem se machucar. Senhor, coloca mansidão onde existe dureza, coloca humildade onde existe orgulho, coloca perdão onde existe mágoa, coloca recomeço onde o amor ficou fraco. Eu te peço pelos filhos, guarda os filhos pequenos, adolescentes, jovens e adultos, guarda os que estão em casa e os que ainda estão fora, guarda os que estão perto e os que estão longe, guarda os que caminham contigo e os que se afastaram da fé, guarda os que estão tristes, ansiosos, confusos ou presos em caminhos perigosos. Vai onde meus braços não alcançam, fala onde minhas palavras não conseguem entrar, protege onde meus olhos não conseguem ver, que nenhum filho se perca longe da tua misericórdia. Eu te peço pelos pais e pelas mães que terminam este sábado cansados, pais que trabalharam muito, mães que carregaram responsabilidades silenciosas, avós que rezaram pelos netos, pessoas que fizeram o possível para manter a família de pé. Você que é pai, você que é mãe, escute isso no coração. Deus viu seu esforço hoje, Deus viu suas preocupações, Deus viu o que você fez em silêncio. O Senhor não se esquece de você. Senhor, eu te apresento os doentes. Toca quem passou este dia com dor, toca quem está em tratamento, toca quem espera exame, toca quem recebeu uma notícia difícil, toca quem está no hospital, toca quem sofre no corpo, na mente ou na alma. Jesus, não apagues a chama de esperança desses teus filhos. Onde houver medo, coloca paz. Onde houver dor, coloca alívio. Onde houver desânimo, coloca força. Onde a cura for possível, cura. Onde a cura ainda exigir tempo, sustenta. Eu te peço também por quem cuida dos doentes, pelos filhos que acompanham pais idosos, pelas mães que cuidam de filhos enfermos, pelos esposos e esposas que permanecem ao lado de quem sofre, pelos profissionais da saúde. Dá-lhes descanso, paciência, sabedoria e um coração cheio de compaixão. Senhor, eu te entrego o trabalho e a vida financeira. Talvez hoje alguém tenha trabalhado muito e ainda terminou o dia preocupado. Talvez alguém esteja desempregado esperando uma porta. Talvez alguém tenha feito contas e sentido medo de faltar o necessário. Talvez alguém esteja cansado de lutar e não ver resultado. Levanta-te, Senhor, em favor dos pobres, dos pequenos, dos esquecidos, dos que trabalham honestamente, dos que são explorados, dos que são tratados com injustiça, dos que só querem levar o pão de cada dia para casa. Abre portas honestas, dá sabedoria para administrar. Guarda quem trabalha cedo, quem trabalha tarde, quem dirige, quem atende, quem cuida, quem vende, quem ensina, quem serve. Que nunca falte o pão de cada dia. Que a preocupação financeira não roube o sono nem destrua a paz da família. Senhor, também te entrego aquilo que eu não consegui controlar. Entrego o amanhã antes que ele chegue. Entrego as respostas que ainda não vieram. Entrego as situações injustas que ainda não se resolveram. Entrego as conversas que preciso ter. Entrego minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Tua palavra diz que Jesus veio fazer triunfar a justiça
então eu escolho confiar. Eu não preciso fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu não preciso dormir alimentando vingança. Eu não preciso carregar ódio no coração. Eu posso entregar tudo a Ti, porque Tu és justo, Tu és bom e Tu sabes agir no tempo certo. Em nome de Jesus, eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. A minha casa está debaixo da proteção de Deus. A minha família está nas mãos do Pai. A minha mente recebe paz. O meu coração recebe cura. O meu sono será guardado. Eu declaro sobre você, Jesus não vai quebrar o que está ferido em você. Jesus não vai apagar a pequena chama da sua fé. O medo não terá a última palavra. A injustiça não vencerá para sempre. A tristeza não vai governar sua noite. A esperança será reacendida. Eu declaro também sobre mim, eu entrego minhas dores ao Senhor. Eu entrego minhas mágoas ao Senhor. Eu entrego minha necessidade de controlar tudo. Eu entrego minha vontade de responder com dureza. Eu escolho descansar na justiça de Deus e na mansidão de Jesus. Receba paz nesta noite. Receba descanso. Receba cura. Receba mansidão. Receba a certeza de que Deus não se esquece dos pequenos. O Senhor vê sua dor. O Senhor conhece sua luta. O Senhor se levanta em favor dos seus filhos. Agora respire fundo. Coloque a mão sobre o coração se puder. Entregue a Jesus aquilo que mais pesou hoje. Uma injustiça, uma mágoa, uma preocupação, uma pessoa, uma conversa, uma culpa, um medo. Entregue tudo. Diga no silêncio da alma: Senhor, não te esqueças de mim. Senhor, cura o que está ferido. Senhor, reacende minha esperança. Senhor, guarda minha noite. Senhor, eu descanso em Ti. Como filhos que confiam no Pai, vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também com amor à Virgem Maria, mãe que permanece junto dos filhos nas noites de dor, injustiça e preocupação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Coração manso e humilde de Jesus, acolhe minha dor, cura minhas feridas. Reacende minha esperança e ensina-me a descansar na Tua justiça. Senhor Jesus, que esta noite seja guardada pela Tua presença, que minha casa descanse debaixo da Tua proteção, que minha família seja envolvida pela Tua paz, que minha mente seja silenciada, que meu coração seja consolado, que meu sono seja restaurador. Eu declaro que vou dormir em paz, porque Deus não se esquece de mim. Eu declaro que minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que minha família está nas mãos do Pai. Eu declaro que Jesus cuida do caniço rachado e reacende a chama que ainda fumega. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me sustenta. Nesta noite eu descanso em fé, porque Deus já está cuidando de mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta noite. Desça sobre sua casa, sobre seu quarto, sobre sua cama, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre seus pensamentos e sobre tudo aquilo que você entrega agora nas mãos do Senhor. Que Deus te dê um sono tranquilo, um descanso restaurador e um despertar abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários:
Senhor, não te esqueças de mim. Compartilhe esta oração com alguém que está cansado, ferido, injustiçado ou precisando dormir, lembrando que Jesus não apaga a chama fraca, mas reacende a esperança. Permaneça na paz do Senhor. Boa noite. Amém. E existe uma ligação muito forte entre as 3 leituras desta noite. Em Miqueias, Deus denuncia aqueles que planejam o mal, aqueles que usam a força para tomar, esmagar, explorar e ferir os pequenos. No Salmo, o pobre clama: levanta-te, Senhor, não te esqueças dos pobres. E no Evangelho, Jesus aparece como servo escolhido, manso, silencioso, cheio do Espírito, aquele que não quebra o caniço rachado e não apaga a mecha que ainda fumega. Perceba como essa palavra fala com quem termina o dia machucado. A primeira leitura mostra que Deus não é indiferente à injustiça. Talvez os homens não vejam tudo, talvez algumas pessoas escondam bem suas intenções. Talvez existam situações em que quem sofre não consegue provar nada, explicar nada, se defender de verdade. Mas Deus vê o que é tramado no escondido. Deus conhece a verdade que ninguém conhece. Deus sabe quando alguém está sendo explorado, diminuído, manipulado, esquecido ou tratado sem dignidade. Mas o Evangelho também nos mostra que o caminho de Deus não é o caminho da vingança. Jesus sabia que estavam planejando contra ele, mesmo assim ele não deixou o ódio conduzir seus passos. Ele se retirou, continuou curando, continuou fazendo o bem, continuou sendo sinal de esperança. Isso não significa aceitar o mal como se fosse bom. Significa não permitir que o mal entre no coração e destrua a paz, a fé e a mansidão. Talvez essa seja a graça que você precisa pedir nesta noite: justiça sem amargura, cura sem vingança, força sem dureza, coragem sem perder a ternura. Porque há dores que, se não forem entregues a Deus, vão nos transformando por dentro. A pessoa ferida pode começar a ferir. A pessoa humilhada pode desejar humilhar. A pessoa esquecida pode fechar o coração. Mas Jesus vem para interromper esse ciclo. Quando a palavra diz que Ele não quebrará o caniço rachado, ela está dizendo que Deus sabe lidar com fragilidades. Jesus não olha para a sua rachadura como motivo para te descartar. Ele olha como lugar que precisa de cuidado. Quando a palavra diz que Ele não apagará a mecha que ainda fumega, ela está dizendo que uma fé pequena ainda é preciosa diante de Deus. Uma esperança fraca ainda pode ser reacendida. Uma oração quase sem palavras ainda chega ao céu. Nesta noite talvez sua fé não esteja forte. Talvez sua paciência esteja pequena. Talvez sua alegria esteja cansada. Talvez sua casa precise de paz. Talvez seu coração esteja dividido entre confiar e desistir. Mas Jesus não exige que você chegue inteiro para ser amado. Ele acolhe você, ferido, para restaurar você por dentro. Por isso, antes de dormir, não entregue sua noite à raiva. Não entregue seu descanso à injustiça que te feriu. Não entregue seus pensamentos às palavras duras que ouviu. Entregue tudo a Jesus. Peça que Ele levante sua causa no tempo certo, mas também peça que Ele guarde seu coração agora. Que a justiça de Deus te defenda sem endurecer sua alma. Que a mansidão de Jesus cure sua memória. Que o Espírito Santo reacenda a chama que ainda existe dentro de você. E que esta noite seja marcada por uma certeza: Deus não se esquece dos pequenos. E Jesus não abandona quem ainda tem uma pequena luz de fé acesa no coração. Amém?